Gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 62. I would like to read with you Isaiah chapter 62. Nós vamos ver um pouquinho hoje a respeito do amor do noivo pela igreja. We're going to see a little bit today about the love of the groom for the bride for the church. Aleluia. Hallelujah. Eu vou ler um versículo, Danilo lê outro. É um texto bem longo, mas necessário para nós entendermos a palavra. We're going to alternate the verses, and so it is a necessary reading for the word. A palavra de Deus diz o seguinte: eu amo Sião e por isso não me calarei, não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. For Zion's sake, I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet, till her vindication shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. The nations will see your vindication, and all kings your glory. You will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. You will be like a crown of splendor in the Lord's hand, a royal diadem in the hand of your God. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. No longer will they call you deserted or name your land desolate, but you'll be called Hephzibah, and your land Beulah, for the Lord will take delight in you, and your land will be married. Assim como o moço casa com sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. For as a young man marries a virgin, your sons will marry you, and with the joy of the bridegroom over the bride, your God will rejoice over you. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias que não deverão ficar calados, nem de dia, nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem, nem deixem que ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. I have posted watchmen on your walls, Jerusalem. They will never be silent day or night. You will call on the Lord, give yourselves no rest, and give him no rest till he establishes Jerusalem and makes her the praise of the earth. Com seu forte braço direito levantado, o Senhor fez ao seu povo este juramento: nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos, nem permitirei que o seu vinho que vocês fizeram com tanto trabalho seja bebido por estrangeiros. Vocês mesmos colherão o seu trigo, comerão pão e louvarão a mim, o Senhor. The Lord has sworn by his right hand and by his mighty arm, never again will I give you grain as food for your enemies, and never again will those foreigners drink the new wine for which you have toiled. But those who harvest it will eat it and praise the Lord, and those who gather the grapes will drink it in the courts of my sanctuary. Vocês mesmos colherão as suas uvas e beberão vinho nos pátios do meu templo. Moradores de Jerusalém, saiam da cidade e preparem o caminho para o seu povo, povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como sinal para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Pass through the gates, prepare the way for the people, build up the highway, remove the stones, raise a banner for the nations. Pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou esta mensagem: digam ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor salvou. Jerusalém será chamada de aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou. The Lord has made proclamation to the ends of the earth. Say to daughter Zion, see, your Savior comes.
See, his reward is with him, and his recompense accompanies him. They will be called the holy people, the redeemed of the Lord, and you will be called sought after, the city no longer deserted. Amém, meus irmãos? Amen, beloved. Nós não precisávamos nem falar mais nada, com tamanha promessa de Deus para Jerusalém. We didn't even have to talk about anything else with such a promise for the people of Jerusalem. Essa promessa é para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo. This promise is for the church of the Lord, for the body of Christ. Amém? Eu acho que vocês estão com frio ainda, gente. I think you're still cold, people. Vão levantar, dar uma chacoalhada. So let's get up, let's shake up a little bit. Brincadeira, continue sentado aí. I'm just Mas para joking, nós please sit. entendermos isso aqui, But for us to understand this, nós vemos aqui que há uma palavra profética do profeta Isaías. we see that there's a prophetic word by the prophet Isaiah. Agora, o profeta Isaías ele foi conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. And the prophet Isaiah was known as the evangelist of the Old Testament, Conhecido por descrever o Messias e o seu ministério. known for describing the Messiah and his ministry. E ele se levanta numa época onde a nação de Israel estava vivendo um momento de decadência. And he's raised in a time when the nation of Israel was living a time of decadence. O povo com o coração endurecido, A people with a hardened heart, fazendo tudo aquilo que era da vontade própria deles, doing everything that was their own will, correndo do propósito de Deus running away from the purpose of God, e daquilo que Deus tinha para aquele povo. and from that which God had for those people. E nós vemos que a destruição veio para aquela nação. And we see that destruction came to that nation, Aquele povo ele foi exilado, that those people were exiled. mas nós precisamos entender que o coração de Deus nunca está voltado para a destruição. But we must understand that the heart of God is never turned towards destruction. O coração de Deus é para acolher com amor, meus irmãos. The heart of God is to embrace with love. E é nesse momento que Isaías se levanta And in this moment, Isaiah rises up com esta palavra encorajadora with a very encouraging word like this para aquela nação, for that nation, para aquele povo, for those people, mostrando as promessas de Deus, showing the promises of God, mostrando quem eles eram diante de Deus. showing who they were before God. Amém? Amen? Agora nós precisamos entender, quando nós falamos de Jerusalém, So now we must understand, when we speak about Jerusalem, nós estamos falando de nós. we are speaking about us. Essas promessas são para nós. These promises are for us. Eu preguei aqui alguns meses atrás a respeito da restauração de Jerusalém. I preached a few months ago about the restoration of Jerusalem. E eu mostrei Jerusalém em 3 tempos: And I showed you Jerusalem in 3 epochs: passado, presente e futuro. past, present, and future. Nós vemos que Jerusalém, passado, a capital de Israel, onde Deus habitava. We saw Jerusalem, the past, the capital of Israel, where God inhabited. Nós vemos Jerusalém no presente, We see Jerusalem in the present, as nossas vidas, templo de habitação do Espírito Santo de Deus. our lives, which is the temple of inhabitants of the Spirit of God. E nós vemos Jerusalém no futuro, And we see Jerusalem in the future, quando a nova Jerusalém vai descer dos céus. when the new Jerusalem will come down from the heavens. Amém? Amen? Então nós precisamos entender que nós estamos falando de um tempo presente. So we must understand we are speaking about a present time. As promessas que Deus tem para Jerusalém The promises that God has for Jerusalem é para nós, o seu povo. is for us, for His people. Aleluia? Amen? Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. We are His people and we are the sheep of His land. Nós fomos escolhidos por Ele, meus irmãos. We are chosen by Him, brothers. Cada um de nós. Each one of us. Ele se entregou por nós. He delivered Himself for us. Ele nos amou primeiro. He loved us first. Foi Ele que criou um plano de resgate. He's the one who created a plan of É Ele que rescuing. redime as nossas He's vidas. the one who redeems our lives. Amém? Amen? E por causa desse grande amor, meus irmãos, nós somos incluídos nessa grande família. And because of this great love, we are included in this great family. E hoje nós podemos ser chamados de família de Deus. And today we may be called family of God. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Today we are the body of Christ. Nós somos a igreja amada. We are the beloved church. Amém? Amen? Eu quero ler com vocês Romanos 12. Nós vamos ler do versículo 4 a 8. And I want to read with you Romans 12 from verse 4 through 8.
A palavra de Deus diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na sua proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é construir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. For just as in one body we have many members, and all the members do not have the same function, so we who are many are one body in Christ, and individually members one of another. And having gifts that differ according to the grace given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or service, let us be faithful in that service, or he who teaches in that teaching, or he who exhorts in that exhortation, he who gives in simplicity, he who leads in diligence, he who shows mercy in cheerfulness. Meus irmãos, aqui nós temos o relato da Igreja de Jesus. Here we have the report of the Church of Christ. Esse organismo vivo, This living organism, que é composto de mim e de você. which is built up by me and you. Nós precisamos entender que a Igreja de Jesus não é um prédio. We must understand that the Church of Jesus is not a building. A Igreja de Jesus são pessoas. The Church of Jesus are people. E quando nós estamos reunidos dentro desse prédio, And when we are gathered in this building, daí então a igreja está reunida. then the church is gathered. Esse prédio vazio This building empty é somente um endereço na cidade de Lowell. is only another address in the city of Mas Lowell. quando eu e você estamos aqui exaltando o nome dele, But when you and I are here exalting his name, aqui se ajunta a Igreja Mil. here is gathered Mill Church, Um grupo de pessoas, a group of people onde alguns ensinam, where some teach, alguns profetizam, some prophesy, alguns tocam, some play, outros escutam a palavra. others hear the word. Mas pelo nome de Jesus, meus irmãos, But by the name of Jesus, esta brothers, igreja ela vai ser uma igreja viva. this church will be a living Uma igreja church, que todos estão envolvidos, a church where all involved, cumprindo o propósito de Jesus, fulfilling the purpose of Jesus, que é propagar which is o to reino de propagate Deus the kingdom of God onde nós estivermos. wherever we are. Isto é a igreja do Senhor, meus This irmãos. is the church of the Lord, brothers. Então nós precisamos entender So we must understand que nós precisamos parar de ser crentes domingueiro. so that we must stop being believers, Sunday believers. O que é um crente domingueiro? What is a Sunday believer only? É aquele que vem, senta a bunda na cadeira, It's the one that sits his butt on the chair, ama esse momento loves this moment, e é gostoso. and it's very pleasurable. É gostoso passar 1h30, 1h40 aqui, It's pleasurable to be here an hour and 40, an hour and a half. um frio lá fora e esse ambiente climatizado, preparado da melhor maneira para você. Very cold outside, but this climatized ambient prepared for you Com músicas boas. with good songs. Meus irmãos, tudo isso é igreja. Brothers, everything like this is a church. Mas a igreja, ela é viva. But the church is a living E thing. como nós vimos aqui em Romanos, cada um de nós tem uma função dentro desse corpo. But as we saw here in Romans, each one of us has a function in this body. Então, se você ainda não encontrou esta função, meus irmãos, eu quero dizer para você, comece a orar a Deus. So if you have not found this function yet, I want to tell you, begin to pray to God. Porque nós precisamos encontrar a nossa função no corpo. Because we must find our function within the body. Todos nós temos um propósito. We all have a purpose. E eu creio And I que believe todos aqui vão se levantar no propósito de Deus. that all here will rise up in the purpose of God. Amém? Amen. Vamos voltar para aqui para a palavra? Let's go back to the word. Então, quando nós olhamos esse texto de Isaías 62, So when we look at this text of Isaiah 62, eu creio que nós vemos que tudo aquilo que Isaías escreveu, I believe that we see that everything that Isaiah wrote, nós entendemos que é para nós, we understand it's for us. no tempo de hoje.
in the time of today. Amém? Amen. Nós vamos viver essas promessas. We're going to Amém? live these promises. Algumas lições que nós podemos tirar desse texto Some lessons that we can take from this text é que nós precisamos, meus irmãos, ter um clamor pela igreja. is that we must have a calling for the church. Os nossos lábios não podem se calar. Our lips cannot shut up. Versículo 1 diz o seguinte: Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Verse 1 says, For Zion's sake I will not keep silent, for Jerusalem's sake I will not remain quiet, till her vindication shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch. 6 e 7. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias que não deverão ficar calados, nem de dia e nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem. Nem deixem que ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Verses 6 and 7 says, I have posted watchmen on your walls, Jerusalem. They will never be silent day or night. You who call on the Lord, give yourselves no rest, and give him no rest till he establishes Jerusalem and makes her the praise of the earth. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus ele quer levantar uma geração. Brothers, we must understand that God wants to raise up a generation. É por isso que a igreja ela foi colocada, That is why the church was placed, foi implantada, was planted. que é para propagar o evangelho. It's to propagate the gospel. E nós vemos aqui que Isaías ele nos dá um exemplo And we see here, Isaiah gives us an example, que precisa existir um clamor nos nossos lábios pela noiva, that there must be a calling in our lips for the bride, pela igreja. for the church. Esse é o papel da igreja. This is the work of the church. Esse é o papel de nós que somos cristãos. This is our function as Christians. Às vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa vida pessoal. Sometimes we're so involved with our own personal lives. Às vezes oramos todos os dias. Sometimes we pray every day. Mas a nossa oração muitas vezes ela se envolve em torno de nós mesmos. But our prayers many times are just around ourselves. Deus abençoa os meus filhos. God bless my kids. Abençoa minha casa. Bless my house. Abre as portas para mim. Open the doors for me. Pai, me dá saúde. Father, give me health. Me proteja do inimigo. Protect me from the enemy. Meus irmãos, nós precisamos sim colocar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família diante de Deus. We, brothers, need, yes, to put our houses, our lives, and our families before the Lord, Mas nós não podemos nos esquecer but we cannot forget que existem pessoas que necessitam do nosso clamor. that there are people who need our calling. Deus nos levantou para orar por vidas, God raised us up to pray for lives, para clamar a Deus pela libertação dos to cativos. call upon the Lord for the delivery of the captive. Meus irmãos, nós nos reunimos nessa igreja há mais ou menos 13 anos. Brothers, we gather in this church for approximately 13 years. Toda segunda-feira orando pela cidade, Every Monday praying for the city, orando pelo pessoal que vai ali na Appleton Street. praying for the people that go to Appleton Street. Os nossos irmãos que no nome de Jesus nós vamos ver eles sarados, curados e libertos. Our brothers that in the name of Jesus we will see healed, cured, and rehabilitated. Amém? Amen? Mas essa oração não pode ser dos nossos lábios somente um dia na semana, meus irmãos. But this prayer cannot be from our lips only one day a week, brothers. Esse clamor tem que estar nos nossos lábios todos os This dias. calling must be in our lips every day. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar sem cessar. The Word of God teaches us that we must pray incessantly E orar pela igreja, and pray for the church, orar pelos cativos, pray for the captive, orar pelos que estão perdidos, pray for the lost. tem que ser algo diário nas nossas It must be vidas. something daily in our Amém? lives. Amen? Isto é ser igreja, meus irmãos. This is to be a church. Aleluia. Hallelujah. Olha só, Colossenses 1:9. So look, Colossians 1:9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you.
we continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Então aqui nós vemos Paulo e Timóteo So we see Paul and Timothy here escrevendo uma carta para os crentes ali na cidade de Colosso. writing a letter for the believers there in the city of Colossae. E aqui nós vemos que eles escrevem para aquele povo, dizendo, agora que nós sabemos que vocês ouviram falar do Evangelho, And here they write to those people, now that we know that you have heard about this gospel, agora nós não deixamos de orar por vocês. now we no longer stop praying for you. Meus irmãos, isso mostra que a nossa oração não tem que ser somente para aqueles que estão lá fora. So this shows, brothers, that our prayer cannot be only for those who are outside. A nossa oração tem que ser por todos. Our prayer must be for all. Aquele que está do seu lado, The one that's next to you, aquele que está à sua frente, the one that's aquele in que front está of you, atrás de você, the one behind you, aquele que já ouviu o Evangelho, the one who has heard the aquele que gospel, já entregou a vida dele para the one who Jesus. has already surrendered his life to Jesus. Amém? Amen. Vidas é prioridade de Deus. Lives are the priority of E God tem que ser a nossa prioridade também. and must be our priority too. Nós somos o corpo de Cristo. We are the body of Christ. Nós fazemos parte desta família. We are part of this family. Então nós precisamos aprender a priorizar vidas. So we must learn how to prioritize lives. Amém? Amen. Agora nós vamos ver aqui que nós podemos ver o valor que a noiva tem para o noivo. So now we can see here the value that the bride has for the groom. Olha o que o versículo 4 e 5 diz. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como o moço casa com sua noiva, também aqueles que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. No longer will they call you deserted or name you land desolate, but you will be called Hephzibah, and your land Beulah, for the Lord will take delight in you, and your land will be married. As a young man marries a young woman, so will your builder marry you. As a bridegroom rejoices over his bride, so will your God rejoice over you. Meus irmãos, o noivo está falando para a noiva. Brothers, the groom is speaking to the bride. Ele está dizendo, você não vai ser mais abandonada. He's saying you'll no longer be abandoned. Você não vai mais ser arrasada. You'll no longer be destroyed. Esse é o valor que você tem diante dele. This is the value you have before him. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para nós, I know that many times we look at ourselves, para as nossas imperfeições, our imperfections, para o nosso pecado, to our sins, para nossas falhas. to our defects, E muitas vezes nós não nos achamos dignos diante de Deus. and many times we find ourselves not to be worthy of the presence of God. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer para você, diante da palavra, But I am here to tell you this morning before the word que você tem valor. that you are worthy. Não importa a sua vida que você viveu até agora. It doesn't matter the life you have lived until this point. Ele te vê por quem você é. He sees you for who you are. E isso me lembra, meus irmãos, de quando eu comprei a minha casa. This reminds me, brothers, of when I bought my house. Eu lembro até hoje, um dia de inverno, I remember to this day, it was a day in winter. eu entrei dentro daquela casa com a Josi. I entered that house with Josie. Não dava nem para andar lá dentro You direito. couldn't even walk in there De really, tanta sujeira e tanta coisa estragada. because it was so dirty and there was so many things that were damaged. E eu olhei para aquela casa e falei, é essa. And I looked at that house and I said, this is the one. Eu me apaixonei pela casa. I fell in love with that house. E a Josi, ela olhou para mim e falou assim, aqui eu não moro com a minha família. And Josie looked at me and said, I will not live here with my family. Não moro, não vou trazer meus filhos para morar aqui. I won't live here. I won't bring my kids to live here A não ser que você mude tudo aqui dentro. unless you change everything inside. E eu, como um bom homem, meus irmãos, aqui a última palavra é sempre a minha. And myself, as a good man who's always got the last word, Falei, sim, senhora. I said, yes, lady. Meus irmãos, mas nós compramos aquela casa But brothers, we bought that house, e realmente a casa não tinha como você habitar nela. and really, the house could not be inhabited. De tantos problemas. There was so many problems. Mas
com a ajuda de um irmão aqui da igreja, But with the help of a brother here in church, nós restauramos aquela casa para a beleza que ela tem. we restored that house to the beauty it now has. E hoje, quando você entra ali, você fala assim, eu não acredito que essa casa foi construída em 1846. And today when you enter, you say, I cannot believe this house was built in 1846. Uma casa com quase 200 anos. A house with almost 200 years. Mas ela foi restaurada pela beleza. But it was restored with beauty. Onde eu quero chegar com isso? Where do I want to get to with this? Meus irmãos, muitas vezes nós olhamos o exterior Brothers, many times we see the exterior. e nós acabamos julgando as pessoas por aquilo que nós enxergamos. And we end up judging people for what we see. Mas aquilo que Deus vê, But what God sees, ele não é o nosso exterior. it is not our exterior. Ele vê o nosso valor. He sees our value. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. We are exclusive Foi properties Ele of que God. nos criou. He created De us. repente você pode até não estar no estado original, o qual Ele criou você nesse momento. Perhaps you're not even in the original state in which He created you at this moment. Mas eu quero te dizer que você tem valor diante dele. But I want to say to you, you have a value before Him. E por mais que você está um pouquinho estragado como aquela casa estava, And even though you may be a little damaged like that house was, Ele vai te restaurar. He's going to restore you. Ele vai te restaurar. He's going to restore you. Amém? Amen? Nós precisamos simplesmente dar o passo de ir até Ele. We must simply take the step of going to Him. Nós vimos o testemunho do Greg aqui domingo passado. We saw Greg's testimony last Sunday. Meus irmãos, alguém que vestiu uma roupa daquela, Somebody who wore clothing like that hoje está sentado aqui ministrando a palavra de Deus. today is sitting here ministering the Word of God. Porque Deus olha para as pessoas de acordo com o valor que cada uma delas tem. Because God looks at people according to the value that each one of them has. E não por causa da maneira que você está. And not because of the manner you're found in right now. $5 para quem colocar a foto dele aí de novo. $5 for whoever puts his photo up there again. All right. That was quick. O da esquerda, tá? The one on the left, all right? Blondie. Então, de repente, nós olhamos para pessoas vestidas como ele So sometimes we look at people dressed like him e nós achamos que as pessoas não têm valor, meus irmãos. and we think that people don't have any value, brothers. Mas diante de Deus, eu quero te dizer, você tem valor. But before God, I want to say you have a value. Amém? Não deixe o diabo colocar nada na sua cabeça, Don't let the devil put anything in your head dizendo que você não é digno, saying that you're not worthy porque você tem valor para Deus. because you have value to God. Outra lição aqui que nós podemos tirar é que nós vemos o amor do noivo pela igreja, meus irmãos. Another lesson we can take away is that we see the love of the groom for the church. Nós vemos aqui que o noivo ele se dispõe a casar-se com a noiva. We see here the groom is going to marry, wants to marry the church. Ele acolheu a igreja. He embraced the church. Ele se entregou por ela. He delivered himself for her. Olha o que Romanos 4:25 diz. Look at what Romans 4:25 says. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Meus irmãos, ele suportou a cruz para nos salvar. Brothers, he supported the cross to save us. Aleluia. Hallelujah. Ele nos ama. He loves us. Ele nos ama com amor eterno. He loves us with an eternal Não é um love. amor passageiro, meus irmãos. It is not a passing love. Não é o amor ao qual nós estamos acostumados. It is not a love that we are used O amor to. que nós conhecemos é um amor de atração às vezes. The love that we know is sometimes a love of attraction. Um amor que acaba. A love that may end. Um amor que quando as rugas começam a aparecer, esse amor ele se esfria. A love that when the wrinkles begin to appear, this love grows cold. Mas o amor de Deus por nós, ele é incondicional But the love of God for us is unconditional. e ele é eterno. It is eternal. Amém? Amen? E agora nós temos as promessas do noivo. And now we have the promises of the groom. Versículo 8 e 9. Verses 8 and 9. Com seu forte braço direito levantado, o Senhor fez ao seu povo este juramento: nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos,
nem permitirei que o seu vinho, que vocês fizeram com tanto trabalho, seja bebido por estrangeiros. Vocês mesmos colherão o seu trigo, comerão o pão e louvarão a mim, o Senhor. Vocês mesmos colherão as suas uvas e beberão o vinho nos pátios do meu templo. The Lord has sworn by his right hand and by his mighty arm, never again will I give you grain as food for your enemies. And never again will foreigners drink the new wine for which you have toiled. But those who harvest it will eat it and praise the Lord, and those who gather the grapes will drink it in the courts of my sanctuary. Meus irmãos, o engraçado aqui é que a promessa não é de Deus nos dar o vinho. What's ironic is that the promise here is not of God giving us the wine. Não é nos dar o trigo. It is not to give us the grain. A promessa é de o inimigo não roubar. The promise is that the enemy will not steal it. O que nós podemos entender é que Deus, ele nos abençoa através do fruto do nosso trabalho. What we understand is that God blesses us by the fruit of our work. E quando nós estamos em Cristo, meus irmãos, alinhado com o propósito dele para as nossas vidas, And when we are in Christ, brothers, aligned with his purpose for our lives, nós entendemos que as bênçãos do Senhor vêm. we understand the blessings of the Lord come. Mas nós entendemos também que o inimigo das nossas almas, But we understand also the enemy of our souls. ele está ao nosso derredor, It is surrounding us, rugindo como leão, roaring like a lion, buscando a quem ele possa tragar. seeking those that he can drag down. Nós vemos que o inimigo das nossas almas, meus irmãos, eles estão sempre tentando We see that the enemy of our souls is always trying roubar a nossa alegria, to steal our happiness, roubar a nossa paz, to steal our peace, roubar a nossa prosperidade. to steal our prosperity. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, meus irmãos, But when we are in Christ Jesus, brothers, ele se levanta somente para cair. he rises up only to fall back down. Isso é uma promessa de Deus. This is a promise of God. O inimigo, ele não vai mais nos roubar. The enemy will no longer steal from us. Nós vamos trabalhar, We're going to work, a prosperidade vai vir, prosperity will come, a alegria vai vir, joy will come, a paz vai vir. peace will come. E por mais que ele se levante contra as nossas And vidas, the more he rises up against our lives, ele não tem domínio sobre nós. he will not have he will not have control over us. Amém? Amen. Glória a Deus. Praise the E Lord. nós precisamos entender We need to understand que Deus, ele não nos dá That- as coisas de mão beijada. that God does not give us things the easy way. Nós precisamos nos esforçar. We must make an effort. Nós precisamos trabalhar We must work para as coisas for acontecerem, things to happen, tanto no natural as well in the natural quanto no espiritual. as in the spiritual. Olha o que Mateus 11:12 diz. Look at what Matthew 11:12 says. Nós já estamos acabando, tá? We're about to end, okay? You wanna come up? Mateus 11:12 diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. But from the days of John the Baptist until now, the kingdom of the heavens is taken by violence, and violent men seize it. Meus irmãos, nós entendemos que a graça We understand, brothers, that the grace nos trouxe a salvação. brought us salvation. Jesus, ele se entregou, Jesus delivered himself, e hoje nós temos vida. and today we have life. Hoje nós temos a certeza da vida eterna. We have today the certainty of eternal life. Mas existe uma diferença do reino dos céus. But there's a difference between the kingdom of heaven E o reino dos céus, meus irmãos, and the kingdom of heaven. ele tem que ser tomado por esforço. It must be taken by effort. Nós precisamos entender que nós entregamos a nossa vida a Jesus. We must understand that we can deliver our lives to Jesus. Nós convidamos Jesus a habitar em nós, We invite Jesus to inhabit in us. mas nós precisamos nos esforçar dia a dia We must make an effort day to day para estar diante dele, to be before Him, para estar alinhado aos caminhos do Senhor, to be aligned with the ways of para the estar Lord, vivendo a vontade e o propósito dele nas nossas to be vidas. living the will and the purpose of Him in our Amém. lives. Amen. A salvação é algo contínuo nas nossas vidas. Salvation is something continuous in our lives. Nós precisamos olhar todos os dias de manhã para Cristo We must look every day in the morning to Christ, e nós precisamos nos limpar. and we must
make ourselves clean. Nós precisamos nos santificar. We must sanctify ourselves. Nós precisamos dizer: faça o teu querer na minha vida. We must be able to say, do your will in our lives. Meus irmãos, isso fala de nós morrermos para nós mesmos, This speaks about dying for ourselves, de tomar a nossa to cruz take our cross, para seguir to Jesus. follow Jesus. Amém? Amen. Esse é o esforço que nós precisamos fazer. This is the effort that we must make. E o resto Ele já fez por nós. And the rest He's done for us. Glória a Deus. Praise the Lord. Fique em pé. So stand up. E eu quero ler mais um versículo para nós terminarmos, And I want to read another verse to end que fala a respeito da vinda do noivo. that speaks about the coming of the groom. Quando nós vemos o versículo 10 e 12 do texto de Isaías, When we see the verses 10 and 12 of nós Isaiah, vemos que ele virá em majestade e glória. we see that He's coming in majesty and glory. Esta é uma promessa de Deus, meus irmãos. This is a promise of God, brothers. Ele virá para resgatar a sua igreja. He is coming to rescue His church. Ele vai vir buscar a sua noiva. He's coming to gather His bride. Olha o que Apocalipse 19, 5, 9 diz. Look at what Apocalypse 19, 5 to 9 says. Então veio do trono uma voz, conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos. Vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Then a voice came from the throne saying, Praise our God, all you His servants, you who fear Him, both great and small. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Then the angel said to me, Write this: blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, These are the true words of God. Meus irmãos, esse é o banquete o qual nós tanto esperamos. This is the banquet which we have been waiting for a long Onde o time. noivo ele vai vir para buscar a sua igreja. Where the groom is coming to seek his church. E nós sentaremos face a face junto com ele. And we're going to be sitting face to face with him. Face a face, olhando nos olhos dele. Face to face, looking into his E eyes. ele olhando nos nossos olhos. And he'll be looking into our eyes. Amém, meus irmãos? Amen, brothers. Essa é a promessa. This is the promise. Esse é o amor do noivo pela igreja. This is the love of the groom for the church. É isso que ele vai fazer por nós. This is what he's going to do for us. Amém?